que, pessoal? Amor. Ó, o fruto do Espírito é amor. Amor é o primeiro dos frutos. Aqui vai dizer alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas hoje eu vou falar do amor. Amém? Em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele vai mostrar para a gente que quando a pessoa se converte, aceita Jesus como seu Senhor, olha o que acontece. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, se uma pessoa é cristã, aceitou a Jesus como seu Senhor, o amor de Deus estará no coração dessa pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo coloca lá. Então significa que uma pessoa que é de Jesus, ela vai conseguir olhar para outras pessoas de forma diferente daquela pessoa que não é cristã. Eu não posso, quer dizer, não existe possibilidade de eu olhar para uma pessoa e uma outra pessoa que não é convertida olhar para a mesma pessoa e enxergar a mesma coisa. Não dá. O outro pode dizer que fulano não tem jeito, mas eu vou olhar e vou dizer, para Deus tudo tem jeito. O amor é aquele sentimento, sabe, que suporta algumas coisas. De acordo com a Bíblia, suporta tudo. E nós vamos ver alguns pontos aqui importantes demais. Então, o que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é, um resultado, fala comigo, um resultado da obra de Deus em nós. Então, é um resultado da obra de Deus. Um resultado da obra de Deus em nós, em nosso coração. É isso que o Espírito Santo faz. O fruto do Espírito é um resultado. Eu não me converti hoje, amanhã eu amo como Deus quer que eu ame. Eu não me converti hoje e amanhã eu já sou uma pessoa paciente, longânimo, como o Espírito Santo e Deus quer que eu seja. Mas é algo que vai sendo produzido em mim dia após dia. Muitas das vezes eu vou precisar passar por algumas experiências para eu poder enxergar as coisas do jeito que Deus quer que eu enxergue. Algumas, até tribulação. Alguns problemas que surgem, a gente precisa aprender com eles, não ser derrotado por eles. Problemas, eles existem, o próprio Deus disse que teríamos problemas, mas que se a gente permanecesse firme na palavra, a gente ia passar por cima deles. Então, o fruto do Espírito Santo, e hoje nós estamos falando do amor, é um resultado da obra de Deus na vida do cristão. São evidências da presença do Espírito Santo na vida do crente em Jesus Cristo. Então, se alguém te perguntar assim, o que significa fruto do Espírito Santo? E aí você vai responder, pelo menos essas duas respostas. Primeiro, você vai dizer, é a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas o que é isso? Aí você vai responder de novo assim, são evidências. São evidências. O que é uma evidência? É uma prova. Evidências é uma prova. São evidências da presença de Jesus na vida da pessoa. A Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus e não amo a meu irmão a quem eu vejo,
Eu sou mentiroso. Por que que Deus derrama do amor dele através do Espírito Santo em nossos corações? 1 de João, capítulo 4, versículo 8, vai dizer que porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Então Deus é amor. E se eu digo para você, eu estou com Deus, Deus está comigo. Deus mora dentro de mim. Se eu digo isso para você, então eu tenho que ter o amor de Deus em mim. Ah, Jesus mora em mim. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se eu declaro isso, o amor de Deus tem que estar em mim. Porque não há compatibilidade nessa fala. Ah, eu estou cheio de Deus, mas eu estou odiando a todo mundo. Eu estou cheio de Deus, mas vivo com raiva. Eu vivo irado. Não consigo controlar nem o que eu falo. Porque mesmo a pessoa estando amando alguém, ela se aborrece com aquela pessoa, às vezes ela briga com aquela pessoa, às vezes ela dá uma bronca naquela pessoa, mesmo amando. Ou você nunca deu uma bronca numa pessoa que você ama. Mas não guarda. Você ama, você dá uma bronca, você briga, você chama atenção, mas você não guarda rancor. Você não guarda rancor. Quantas vezes eu briguei com a minha filha, mas nunca tive raiva dela. Quantas vezes você, pai, você, mãe, já brigou com seus filhos? Você, filho, já brigou com seus pais? Eu não guardo rancor. Pode ter ficado triste ali um dia, dois, daqui a pouco tá tudo em paz de novo. Por quê? Por causa do amor. É isso que Deus quer de mim e de você hoje aqui. Amém? Fala assim comigo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue amar de forma incondicional. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo vai conseguir amar o outro de forma incondicional. Até porque o amor é um mandamento de Deus. E se nós somos cristãos, nós somos obedientes aos seus mandamentos. Marcos capítulo 12, versículo 30, vai dizer para a gente exatamente isso. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu. Então eu vou ler de novo porque eu estou gravando. Ó. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que coisa interessante. Não há outro mandamento maior do que estes. Então diz a Bíblia que se eu amar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, esse é o suficiente. E amar ao meu próximo como a mim mesmo. Sabe quem foi reprovado nesses mandamentos aqui? O jovem rico. Diz a Bíblia que um jovem, ele era muito rico, e ele chegou perto de Jesus e perguntou a Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse: obedeça aos mandamentos. E ele respondeu: isso eu já faço. E aí Jesus disse assim para ele: então você vá, venda tudo que você tem e reparta o dinheiro com os pobres. E aí a Bíblia diz que esse jovem virou as costas para Jesus, ficou muito triste e foi embora. Na verdade, o que Jesus quis
mostrar para esse jovem, para aquelas pessoas que estavam à volta ali, que saber o mandamento, até os fariseus, os doutores da lei, sabiam, e que eram hipócritas, sepulcro caiados. Por fora apresentavam uma coisa, mas por dentro era outra completamente diferente. Mas que ele deveria praticar. Não apenas saber, mas praticar. O que ele quis dizer quando venda tudo que tem? O primeiro mandamento. Volta no versículo 30. Amar a Deus com todas as suas forças, acima de tudo. E aquele jovem demonstrou que amava mais o que ele tinha do que a Deus. E ele foi reprovado aí. E quando Jesus diz para ele, pega o dinheiro e dá para os pobres, Jesus estava querendo que ele cumprisse o segundo mandamento. Querer para o meu próximo aquilo que eu gostaria para mim. E ele também foi reprovado. A Bíblia não diz para a gente, porque aí terminou aí o versículo, né? O entendimento. Mas quando eu preguei, uma certa vez eu preguei sobre esse assunto do jovem rico, e eu fiz uma comparação, sabe, com quando Deus pede a Abraão, seu filho. Deus, ele pede o filho de Abraão, Isaque, em sacrifício, e o Isaque levou, o Abraão levou. Preparou todos os trâmites do sacrifício, e na hora de sacrificar, Deus disse, não precisa, porque agora eu sei que você ama mais a mim do que a teu filho. Eu creio que se esse jovem rico tivesse dito, vou fazer assim, Jesus ia dizer, não precisa fazer. Você já me provou que você conhece os mandamentos. Porque se você analisar, a palavra de Deus para Abraão foi, agora sei que amas mais a mim do que a teu filho. E o que Jesus queria que esse jovem entendesse é que ele deveria amar mais a Deus do que a riqueza dele. Então, o amor é algo extremamente necessário. Só que, para que eu tenha esse amor incondicional, eu preciso da presença do Espírito Santo. E para que eu tenha o Espírito Santo, eu preciso aceitar Jesus de verdade. Então, eu aceito Jesus, recebo o Espírito Santo e eu vou conservar essa minha vida com Deus. E aí, para eu conservar, eu preciso saber de alguns detalhes das Escrituras. Alguns pontos que a Bíblia me diz que eu preciso praticar. E uma dessas coisas é fugir da aparência do mal, me santificar, orar, ler a palavra, buscar Deus. Mas um dos pontos mais importantes, não que os outros sejam menos importantes, é renunciar a si mesmo. É o querer fazer alguma coisa, mas saber que essa coisa que eu quero tanto pode me afastar de Deus. E aí, embora ninguém me proíba, eu digo não. Um exemplo disso, José. Não havia ninguém dentro daquela casa. E a mulher queria se prostituir com ele. E ele disse não. Ele disse não, porque eu não tenho necessidade de pecar contra o meu Deus. E ele ainda diz para ela assim, por que eu faria isso? Dentro dessa casa, tudo foi confiado a mim. Menos você, porque você é a mulher do meu dono. E outra coisa, por que eu faria isso e pecaria contra o meu Deus? Ele pagou um preço alto por ter sido fiel. Pagou? Pagou. Aquela mulher injuriada arrumou lá um esquema e falou para o marido dela que ele é que estava seduzindo ela e ele foi parar na prisão. Mas mesmo estando lá na prisão, ele permaneceu firme e fiel com Deus. Passaram-se 2 anos.
Ele saiu da prisão para ser o governador do Egito. O homem da época mais poderoso do mundo. Porque a Bíblia fala que o faraó só era maior do que José no trono. E para o faraó tomar alguma decisão, ele se aconselhava com José. Na verdade, quem mandava era José. Então, embora ele, no momento de fidelidade, de amor a Deus, ele tenha pagado um preço aparentemente muito alto e ter ido para a prisão, Deus o honrou, fazendo dele um homem mais poderoso da época dele. E até hoje se fala de José. Então, o amor a Deus é importantíssimo. E quando a gente ama, a gente renuncia. Você que é filho, você que é pai, você que é mãe, quantas vezes você deixou de fazer algumas coisas por conta do seu filho, da sua mãe ou do seu pai? Não, não vou fazer não porque meu pai vai ficar chateado comigo. Não vou fazer não porque meu filho vai ficar chateado comigo. Ou às vezes você deixou de adquirir coisa para você, para poder suprir uma necessidade de um filho. Esse é o amor. Quando eu amo a Deus, é isso que eu faço. Quando eu amo a Deus, é isso que eu faço. 1 Coríntios capítulo 13, versículo também 13, vai dizer assim, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e estes três. Mas o maior destes é o quê? É o amor. O maior desses é quem, pessoal? É o amor. O amor nos une. Sabia disso? O amor nos une a Deus de uma maneira muito perfeita. Vou dar alguns exemplos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz para a gente assim, ó. Alguns teólogos dizem que esse versículo aqui é o centro da Bíblia, do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Porque esse aqui é o centro da Bíblia. É o versículo-chave. Deus amou tanto que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas herdasse uma vida e uma vida para sempre. E se a gente for estudar sobre a eternidade, a gente vai observar que é uma vida sem dor, sem sofrimento e nem choro. Romanos capítulo 5, versículo 10, vai mostrar para a gente exatamente isso aqui, ó. Porque se nós, sendo inimigos, ó, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Amém? Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, ali está dizendo que quando Deus entregou o seu Filho por amor, diz que a gente era inimigo dele. Inimigo. Jesus, ele fala para os discípulos, por alguém que você ama, você é capaz de dar a tua vida por ele. E a gente sabe disso, que tem muitas mães que quando o filho padece alguma coisa, elas mesmas dizem, por que não me levou e deixou ele aqui? Então Jesus fala, por quem ama, a gente é até capaz de entregar a nossa vida. Mas para o inimigo, é impossível isso. Impossível para um ser humano sem Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 21. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou. Versículo 22. No corpo da sua carne. Olha aqui, pela morte.
para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, pela morte de Jesus Cristo, nós fomos salvos, salvos pelo amor de Deus. Interessante. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz para a gente assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e... Então, ofensas e pecados era onde a gente vivia. E mesmo a gente vivendo nesses meios de ofensas e pecados, coisas abomináveis aos olhos de Deus, ele, por amor, entregou o seu filho para morrer por nós. É um amor que o cérebro, a mente humana, ela não consegue compreender. Somente uma pessoa convertida, mesmo assim, uma pessoa convertida que pratica a palavra de Deus, consegue entender. Porque uma pessoa que se diz convertida, mas não pratica, ela também não consegue entender. Nem todo mundo que está em Israel é, e nem todos que dizem Senhor, Senhor. Então, nós éramos separados de Deus. E ainda assim, ele praticou um ato de amor tão grande. Observe o que diz Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Observe que o pecado, o erro, afasta o ser humano de Deus. Mas mesmo o homem estando distante, afastado, vivendo em iniquidade, em pecado, Deus o amou tanto que entregou o Filho para ser sacrificado e, através do sangue derramado na cruz, nos limpasse, nos lavasse. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz para a gente assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo o quê? Sendo nós ainda o quê, pessoal? Pecadores. Isso é o amor de Deus. O amor incondicional. Lucas capítulo de número 15, versículo 11, e a gente não vai ler tudo, mas vai falar que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles, quer dizer, o mais novo, disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Significa que o filho mais novo, ele pede ao pai a herança, e a gente sabe que a herança só é transmitida para o filho após a morte. E aqui, nesse momento, esse filho está dizendo para o pai, pai, para mim o Senhor morreu. Esse menino, moço, ele tinha um irmão mais velho, por isso a Bíblia fala que ele era mais moço. E nessa época aqui, o filho mais velho, na ausência do pai, representava a família. Era o direito da primogenitura. Então, esse menino aqui mais moço, ele não só declara que o pai havia morrido, como também o irmão mais velho. Quer dizer, se você olhar, esse menino mais moço rejeitou completamente a família dele. Quando rejeita a família, ele também rejeita o mandamento de Deus. Para essa época aqui, era algo para dentro de Israel imperdoável. Porque o mandamento é respeitar pai, honrar pai e mãe. E aí a Bíblia vai dizer para a gente que esse menino mais moço, ele pega a herança dele, porque ele diz que o pai repartiu, e ele vai para um lugar bem longe. Terras longínquas, diz a Bíblia. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre o filho pródigo, com detalhes para você.
Cada palavra tem um significado. Ele foi para a terra bem longe, distante. Chegando lá nessa terra distante, ele gasta toda a herança dele. Mas ele gasta com jogos, diz a Bíblia, dissolutamente, que são jogos, prostituições, tudo que não presta. E aí ele fica completamente sem nada, durinho, igual um coco. E aí ninguém queria dar trabalho para ele. Então ele deveria ter aprontado bastante para ninguém querer dar trabalho para ele. Mas ele conseguiu um emprego. Só que esse trabalho que ele consegue era para cuidar de porcos. Cuidar de porcos. Chiqueiro. Para Israel, o porco era um animal imundo. Mas como eu não vou pregar sobre o filho pródigo, eu não vou entrar em detalhe. E ele estava com tanta fome, e ele não tinha o que comer. E aí ele quis comer a comida do porco. E nesse momento ele olha para dentro dele. Diz a Bíblia que ele cai em si. Caindo em si, ele lembra da casa do pai. Ele diz: meu pai tem trabalhadores que têm pelo menos uma comida digna. E aqui está o X da questão. Mesmo tendo aprontado tudo, e se a gente, quando for estudar sobre isso, a gente vai ver que foi muita coisa que ele aprontou, quando ele volta para a casa do pai, o pai o perdoa. Diz a Bíblia que o pai abraça aquele menino. Beija o rosto dele. Chama os empregados e manda pegar o bezerro mais bonito, sabe? E manda matar o bezerro e fazer uma festa. Eu trouxe esse texto aqui para você ver o amor desse pai. Por mais que o filho tenha errado, por mais que o filho tenha aprontado, tenha vivido no meio dos porcos, considerado ele e o irmão dele como mortos. Quando ele volta para casa todo sujo, do chiqueiro dos porcos. E aí, quando a gente for estudar isso aqui, a gente vai ver que essa sujeira dos porcos hoje são os pecados desse mundo. E por mais que uma pessoa suja desse pecado do mundo, quando ela vem para o Pai, que é Deus, o amor dele é tão grande que ele é capaz de abraçar, de beijar, dar a essa pessoa a vida que ela tinha antes. Colocou o anel no dedo dele, mandou trocar a roupa dele e mandou fazer uma festa. Esse é o amor do pai. Esse pai do filho pródigo representa Deus. E o filho pródigo representa a humanidade. Algumas pessoas que vêm por aí todo sujo. E para a sua vida, o que pode ser representado? Uma pessoa que vive ao seu lado, faz parte do teu círculo de vida e que está precisando do teu perdão, mas para que você consiga perdoá-lo, você precisa primeiro amar. Que sem o amor, você não vai conseguir liberar esse perdão. Então hoje o nosso tema é amor. Eu preciso desse amor. Para a gente encerrar, Gênesis capítulo 50, versículo 19, vai dizer para a gente assim, ó. E José lhes disse: não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. Ó, José está falando aqui dos próprios irmãos.
Nesse momento aqui do texto da Bíblia, José, ele já é o homem mais poderoso da humanidade. Ele é o governador do Egito. E os irmãos estão com medo porque estão diante dele. Os próprios irmãos disseram: José, ele não vai nos perdoar pelo que fizemos com ele. E aí José diz: não fiquem com medo, não temas. Ó, eu sei que vocês intentaram, vocês fizeram mal a mim. Eu sei disso. Porém, Deus os tornou em bem. E é essa palavra que José disse ali que eu e você precisa guardar muito no coração. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, se eu amo a Deus, até o que é para dar errado vai dar certo. Que Deus, ele transforma a maldição em bênção. Ó, todas as coisas corroboram para o bem. Todas. Não tem separação. Todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a sua maior vitória, a minha maior vitória sobre qualquer que seja o inimigo, ou qualquer que seja a quantidade de inimigos ou de problemas, está em amar a Deus. Está em amar a Deus. Porque se eu amo a Deus, até o inimigo que se levanta contra mim, Deus vai fazer com que eu obtenha a vitória. Se levantaram contra mim, você ama a Deus? Amo. Então fica tranquilo, busque a Deus. Mas pastor, não tem mais pastor. O que diz a Bíblia? O José está demonstrando aqui que ele era digno. Vamos falar assim, porque a Bíblia fala que tem pessoa que é digna, tem pessoa que não é digna. Mas está predestinado isso, ser digno ou não? Não está predestinado. Vai depender da decisão que a pessoa toma. Embora alguns vão dizer para você que sim. Mas a Bíblia diz para a gente que a minha decisão é importante demais. Então José disse ali, ó, vós bem tentaste mal contra mim, porém, Deus os tornou para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Seguinte, agora, pois, não temas, eu vos sustentarei. Ó, o cidadão foi vendido como escravo, passou 13 anos da vida num sofrimento terrível e agora está dizendo, ó, não fique com medo não, para as pessoas que o fizeram sofrer, que o venderam como escravo. Não fique com medo, porque eu vou sustentar vocês. Eu vou sustentar vocês e a vossos filhos. Assim os consolou. Ó, então José consola aqueles que se levantaram contra ele. Não é à toa que Deus foi com José. Não é à toa que Deus tira José da escravidão e o coloca como governador. Seguinte, José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Então, o amor incondicional, o amor de Deus, ele supera qualquer coisa. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim para a gente, ó. Mas, sobretudo, tende o que, pessoal? Ardente amor uns para com os outros. Porque o amor, o que tem? Cobrirá a multidão de pecados. Então, o amor cobrirá a multidão de pecados. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E olha o que acontece. João capítulo 13,
versículo 35, e depois a gente vai orar um pouquinho. Ó, nisto, Jesus falando, tá, pessoal? Nisto todos conhecerão que sois meus, todos conhecerão que sois meus discípulos. Olha só, se vos amardes uns aos outros. Então a pessoa, quando vê que você ama o teu próximo, vai entender que você é um discípulo, que você segue a Jesus Cristo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Amém? Então vamos colocar o amor de Deus em prática e vamos mostrar para esse mundo aí que Jesus está dentro de nós, vivendo dentro de nós. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos buscar esse Jesus lindo e maravilhoso. Amém. Esse Jesus lindo e maravilhoso. Aleluias. Que despertou em nós hoje algo especial. Glória a Deus.